O Japão, nas últimas décadas, criou os animes. Deu ao mundo o Goku, o Naruto, o Luffy, o Gojo e o Sung Jin-woo. E ok, ele é coreano, mas a animação é japonesa. Criou não só personagens, mas uma cultura, uma estética e um jeito único de contar histórias, que se espelhou pelo planeta inteiro. Mas, e se eu te dissesse que a China também quer esse trono? Eles têm basicamente dinheiro infinito, estrutura, animadores muito bem pagos, inclusive, e até apoio do governo para fazer o anime deles bombar basicamente no mundo inteiro. Nos últimos anos, começaram a surgir animações chinesas, ou Donghuas para quem é mais chatinho, que viralizaram no TikTok, impressionaram no YouTube e chamaram a atenção de que já tá cansado da fórmula dos animes tradicionais japoneses. E aí vem uma pergunta basicamente inevitável: será que os animes chineses vão realmente dominar o mundo? Será que vão acabar com o monopólio cultural do Japão? Será que um dia a gente vai trocar a tão famosa Crunchyroll por uma plataforma chinesa que a gente nem sabe pronunciar o nome direito? E olha, se você é uma pessoa muito rápida e agitada, eu vou te dar uma resposta mais simples. Não, ainda não. Mas talvez. Olha, talvez eles não tomem o lugar do Japão porque, convenhamos, isso é basicamente impossível. Mas tem uma galera que tá subestimando os manhwas e não é pouca. E nesse vídeo eu quero te mostrar o porquê. A gente vai falar um pouco do potencial absurdo dos estúdios chineses, dos problemas que ainda travam o crescimento internacional dessas obras, da diferença de cultura, das barreiras de idioma e até das tretas políticas que estão por trás desse universo. Porque sim, o mundo dos animes não é só waifu, shonen e ecchi. Também é uma guerra cultural, silenciosa, entre potências que estão usando a animação como arma de influência. E aí fica a pergunta: seriam os animes chineses a ameaça invisível ao império dos animes japoneses? Não vamos entender essa história direito. Ok, antes de eu descer o pau aqui, vamos falar a real. Os animes chineses têm um potencial absurdo. Não é só hype, não é só clipe que viraliza. Tem base, tem estrutura e tem uma galera muito capacitada por trás. A China já tem estúdios com nível técnico altíssimo. Estúdios como Hellliners Animation League, BCMA Pictures, Colored Pencil Animations, Sparkly K Animation Studio e vários outros que vêm crescendo numa velocidade insana. Inclusive tem a BCMA Pictures, que muita gente chama de Ufotable chinesa, de tão caprichado que é o trabalho deles. O nível de animação desses caras em certas obras já tá rivalizando com produções de alto nível do Japão. E boa parte dos animes japoneses terceiriza cenas de ação ou frames inteiros para estúdios da China. Tipo, já tem anime famoso que teve clipe viral animado por animadores chineses que a gente nem percebeu. Ou seja, a China já tá atrás de muito do que a gente consome. Não que isso seja uma grande novidade. Só que ninguém dá o crédito. Na China, já existe uma cultura forte de consumir esse tipo de conteúdo. Os jovens chineses já assistem o Donghua, curtem personagens, fandoms, cosplay, tudo igualzinho ao Japão. E o detalhe, o público é gigante. Então mesmo que uma obra não saia do país, ela pode fazer um sucesso gigantesco lá dentro. Imagina só se o Japão tivesse um mercado inteiro de mais de 1 bilhão de pessoas para consumir anime. A China tem isso, inclusive tem muita margem para crescer. E diferente do Japão, onde a indústria dos animes é mais independente, entre aspas, e muitas vezes desorganizada, a China tem investimento direto do governo. Por quê? Porque eles enxergam o Donghua como uma forma de exportar a cultura chinesa, igual aos Estados Unidos fazem com os filmes de herói e o Japão faz com os animes. Isso é chamado de soft power. O salário médio de um animador chinês chega a ser 3 vezes maior do que o de um animador japonês. E isso atrai mais profissionais, dá mais estabilidade e permite que os estúdios cresçam com mais qualidade e menos exploração. E isso muda tudo. A evolução dos estúdios chineses é nítida. Se você comparar Donghuas de 5 anos atrás com o de agora, é outro nível. Em pouco tempo eles passaram de, nossa, parece só um anime descartável da temporada que eu vou ver e nunca mais vou clicar na minha vida, para cenas que fazem qualquer fã de anime falar, meu Deus, que animação é essa? E essa revolução ela não parou, ela basicamente só tá começando. Tem Donghua com uma pegada mais Disney, com um estilo mais da Pixar, tem o 2D tradicional, o 3D experimental e até um CGI ultra realista. Isso abre espaço para inovação e atrai públicos diferentes. Desde quem curte um slice of life,
até quem curte uma porradaria insana em câmera lenta. Mas se tudo é tão bom assim, por que os animes chineses ainda não dominaram o mundo? E no próximo capítulo a gente fala os problemas e, meus amigos, não são poucos. Tá bom, os estúdios chineses estão voando, a qualidade tá subindo, o governo tá botando muito dinheiro, então por que esses animes não estão dominando o mundo? É porque tem muita coisa travando esse crescimento, e não é uma culpa só do público, a própria estrutura em volta dos donghua é meio tensa. Grande parte dos donghua são lançados em plataformas chinesas que a gente nem tem acesso, tipo Bilibili, Tencent Video, Youku e algumas outras que nem abrem direito aqui fora. E mesmo quando tem canal no YouTube, muitas vezes os episódios não tem nem legenda em inglês. Português, então, pode esquecer. É como se as empresas chinesas ainda não tivessem interessadas em conquistar o mercado global, sabe? Eles jogam o conteúdo lá e quem quiser ver, que se vire. Quase nenhum donghua tem dublagem oficial, nem em inglês, quem dirá em português. Isso é um problemão, porque muita gente só começa a ver anime quando tem dublagem acessível. Sem isso, o alcance nunca vai ser realmente grande. Mesmo que o anime seja lindo, sem tradução, sem voz local, o público casual passa batido. Os lançamentos são mal divulgados e quando são, às vezes a obra já saiu e ninguém percebeu. As campanhas de marketing são fracas ou então só funcionam mesmo dentro da China. O anime tem um potencial para viralizar, mas se ninguém souber que ele existe, basicamente já era. A maioria dos donghuas é feita com computação gráfica, porque basicamente essa é a cultura local. Só que o público ocidental não acha tão legal assim esse CGI em anime. Tem gente que fecha o vídeo na hora que vê 3D, mesmo que seja um 3D muito bem feito. E ok, nada contra o idioma, mas quem cresceu vendo anime em japonês, ouvir dublagem em mandarim parece um pouco estranho. A musicalidade da língua é muito diferente e isso quebra muita imersão. Até quem quer dar uma chance e quer experimentar um pouquinho acaba estranhando. E mesmo com cenas incríveis, falta aquele temperinho, sabe? Boas histórias e personagens memoráveis. O Gojo não fez Jujutsu Kaisen explodir à toa, e o Sung Jin-woo basicamente carregou o Solo Leveling. Ok que ele é o protagonista, mas vocês entenderam. É difícil você se apegar a um donghua quando a história não te prende, ou quando os personagens parecem genéricos, ou muito distantes daquilo que cativa a gente. E tem uma galerinha que reclama que os animes chineses são animados demais, tipo fluidez exagerada, cenas rápidas demais, difíceis de entender. Mas sinceramente, gente, isso é mais birra do que argumento, porque a luta do Sukuna contra o Mahoraga é um completo caos visual e todo mundo aplaudiu quando saiu. Agora quando o anime chinês que faz isso, ai, para que tá exagerado, ai, não entendi nada, prefiro o traço tradicional. Parece que a crítica só serve quando é pra donghua, sabe? Boa parte do hype em cima dos animes chineses vem de cenas isoladas que viralizam, tipo uma luta insana, uma abertura estilosa, um momento bonito, mas o resto do anime é normal, ou até fraco. A sequência foi terceirizada, o estúdio principal não tem o mesmo nível, e o anime como um todo não sustenta o hype. É tipo quando você vê um trailer de um filme e acha incrível, mas no cinema você percebe que usaram tudo de bom do filme só no trailer. O humor chinês é bem diferente. Às vezes eles colocam piada no meio de cenas super sérias ou fazem expressões que quebram o clima. Pra quem não tá acostumado, isso tira totalmente a imersão. Não é fácil se acostumar com esse tipo de humor. Tem gente que simplesmente desiste por isso. Já rolaram algumas acusações de donghuas copiando o estilo de composição de cena, ou até frames inteiros de animes japoneses, e aí vem aquela treta, né? É plágio ou é influência? Porque convenhamos, gente, fazer anime no estilo anime já é copiar o Japão por padrão. A linha é um pouco fina, mas o problema não é só ético. Essas acusações queimam um pouquinho a reputação dos estúdios e afastam muitos fãs. A China, no geral, não tem um interesse muito grande em abrir as portas culturais. Eles consomem o próprio conteúdo e pronto. E por causa da rivalidade com os Estados Unidos e até por tensão do Japão, fica difícil o conteúdo chinês entrar nas grandes plataformas. Crunchyroll, Netflix, Disney Plus, quase nenhuma investe em donghua. Isso limita demais o alcance. Tem gente que se recusa a chamar os donghuas de anime. Insistem que é donghua e que não pode misturar e que não é a mesma coisa, e ok. É só um detalhe. Mas mostra como existe uma resistência cultural mesmo em aceitar um produto chinês como parte da comunidade otaku. E no fim das contas, os animes chineses têm tudo pra crescer, mas às vezes tropeçam nas próprias pernas. Qualidade não é tudo. Precisa de estrutura, divulgação, acessibilidade e, acima de tudo, histórias que toquem o público.
Esse aqui é um pouco curioso, ele viralizou por duas cenas, o começo do anime e aquela luta do prédio. Ambas muito lindas, mas essas cenas elas foram feitas por estúdios terceirizados. O resto do anime é extremamente mediano, a história é extremamente genérica, a animação cai muito a qualidade. E o que ele mostra? Que viralizar um clipe é fácil. Sustentar o interesse do público é outra história. Esse aqui ainda nem lançou, mas o hype tá forte por causa do estúdio envolvido, chamado de Ufotable Chinesa. O material original, a Light Móvel, que é muito famosa, só que se não tiver uma plataforma boa, dublagem acessível, legenda e uma divulgação decente, vai morrer no lançamento, mesmo com uma animação top. Esse é um caso de teste. Será que o mercado aprendeu alguma coisa ou ele vai repetir os mesmos erros? Essa aqui é uma obra bem diferente, meio doida, com um estilo Gintama da China. Teve uma recepção ótima entre quem gosta dessas coisas, mas fora da curva. Mas ainda é muito nichado. O humor chinês ainda causa um estranhamento muito grande. E muita piada que não funciona pra gente, só funciona pra eles. Esse Donghua mostra que a China tem identidade própria, mas exportar isso pro mundo ainda é um pouco complicado. Esse aqui é importante pra quebrar a ilusão. A maioria dos Donghuas são como esse aqui. Uma animação ok, nada demais, uma história básica, um CGI que às vezes funciona, às vezes não. Não é ruim, mas também não é uau, que maravilha. Isso mostra a verdade que ninguém gosta de dizer. A maioria dos Donghuas ainda não chegou no nível médio do Japão. As cenas virais são exceções e não padrão. Esse aqui tem uma arte linda, um estilo mais, entre aspas, europeu, com um público bem específico, mas peca no ritmo, falta aquela força de roteiro pra prender o público. É o tipo de Donghua que brilha em trailers e nas thumbnails, mas perde força ao longo dos episódios. Em resumo, a China já tem obras que rivalizam com grandes animes japoneses, mas a maioria ainda sofre dos mesmos problemas. Falta de consistência, má distribuição, estúdios que não conseguem manter o nível, falta de investimento em roteiristas e personagens marcantes, e enquanto os bons exemplos forem exceção, o domínio dos animes chineses ainda é só um talvez. Ok, depois de eu falar tanto, já deu pra perceber que os animes chineses têm um potencial real. Mas entre potencial e dominar o mercado, tem um abismo gigante aí. Então fica a pergunta, o que realmente falta para eles virarem o jogo? Bem, você pode fazer o melhor anime do mundo, mas se ninguém conseguir assistir, ele morre. Hoje quase nenhum Donghua tá disponível na Netflix, Crunchyroll ou grandes plataformas. E quando tá, geralmente não tem dublagem e nenhuma legenda decente. Enquanto isso, o Japão já entendeu que ele precisa exportar. O anime virou vitrine cultural e econômica, já a China parece ainda pensar só no próprio mercado interno. Se quiser competir de verdade, precisa abrir as portas, traduzir, dublar e facilitar o acesso. Você já tentou desvincular o sucesso de Jujutsu Kaisen sem um Gojo? É meio difícil. Ou tentar desvincular o sucesso de Solo Leveling sem um Sung Ji-woo? Aí é basicamente impossível. O público de anime não se apega só pela animação, a gente também se apaixona por personagens. A maioria dos Donghuas ainda não tem esse tipo de protagonista que marca, que vira ícone, que domina uma rede social. A China precisa parar de focar em cenas bonitinhas e começar a construir histórias e personagens que causem um apego real do público. Ok, todo Donghua viral tem o mesmo problema. Ele parece incrível por 30 segundos e depois... meh. Isso acontece porque estúdios gastam muito em poucas cenas, normalmente terceirizadas, e o resto fica abaixo da média. Se quiserem ser levados realmente a sério, a qualidade tem que ser constante. Não precisa ser algo perfeito, mas tem que ser boa o tempo inteiro. Mas isso exige estrutura, planejamento e uma indústria muito mais madura do que tá agora. E aí tem aquele debate besta, né, que muita gente faz na internet, que o povo fala, ai, Donghua é anime, porque tem gente que faz questão de separar como se a palavra anime só pudesse ser usada para obras japonesas, o que pra mim, humildemente, é bastante irrelevante, porque o que importa é, a obra te prendeu? Foi bem feita? Você quer ver mais? Pronto, já tá valendo. Mas se a China quiser se impor globalmente, talvez ela precise aceitar que ser comparada com o Japão vai ser basicamente inevitável e tá tudo bem. Tá, um ponto difícil, principalmente pra mim, é o humor chinês, que é muito diferente. E nem sempre funciona no meio de cenas sérias. Isso quebra a imersão, porque às vezes você tá no meio de uma luta foda, tensa, e do nada vem uma piada escrota e exagerada que parece que eu tô vendo outro anime. O Japão também tem isso com One Piece, Gintama, etc, mas ele já aprendeu a dosar. O público ocidental já se acostumou com o ritmo japonês. Se a China quiser conquistar esse público,
talvez ela precise se adaptar um pouco esse lado também, ou pelo menos entender melhor o time de colocar o burro. Por fim, finalizando esse capítulo, a pergunta mais séria: a China quer mesmo exportar sua cultura através dos animes? O Japão, ele usou o soft power dos animes para vender sua imagem para o mundo, os Estados Unidos fazem isso com os filmes e séries, mas a China vive num dilema político, uma guerra comercial com os Estados Unidos, censura, proteção de mercado interno, tudo isso cria um ambiente meio fechado. Será que o governo chinês está disposto a abrir essa parte da cultura para o mundo? Ou será que os donghua são feitos só para consumo local e a gente só tá vendo os vazamentos? E essa resposta vai basicamente definir o futuro desse mercado. A verdade é que os animes chineses não vão acabar com o Japão, não tão cedo. Mas também não dá pra ignorar o fato de que tá acontecendo lá. Os caras estão chegando, aprendendo rápido e estão com muito dinheiro pra investir. Se eles resolverem os problemas certos, distribuição, dublagem, roteiro, personagens, aí sim o jogo muda. Mas até lá, o Japão continua reinando, mas a China já começou a bater na porta. Então, os animes chineses vão dominar o mundo e acabar com o Japão? Não, mas talvez. O que a gente viu até aqui é um cenário que está em construção. O Japão ainda é rei, por mérito, claro, por uma história e por ter criado um ecossistema que o mundo inteiro aprendeu a amar. Mas a China, ela vem com força, com grana, com tecnologia, com estúdios que estão aprendendo e evoluindo rápido. É como assistir um novo jogador talentoso surgindo num campeonato que é dominado há décadas pelos mesmos times. Só que talento não basta. Falta alcance, falta história, falta coração e, principalmente, falta entender o público global. Não adianta ter uma animação linda se ninguém consegue assistir, entender ou se apegar aos personagens. A real é que a gente quer que a China dê certo, porque competição faz todo mundo melhorar. Se os donghuas crescerem, os animes vão ter que subir o nível. E no final das contas, quem ganha somos nós, os fãs que estão assistindo. Talvez o futuro não seja um dominar o outro. Talvez o futuro seja uma convivência, com o Japão sendo mestre na narrativa emocional, a China sendo gigante na produção visual, e até a Coreia entrando no jogo com os manhwas ganhando adaptação. O mundo otaku tá mudando e a gente tá vivendo essa mudança. E agora, eu quero saber de você. Você já assistiu algum donghua? Você curtiu? Achou chato? Você acha que a China tem chance real nesse mercado? Ou pra você, anime é só aquele que vem do Japão? Comenta aí embaixo, me diz o que você achou. E se você curtiu o vídeo, já sabe, dá um like, se inscreve e compartilha com aquele amigo que só assiste os animezinhos famosos do momento. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.